Mais um relato de agressão, de violência contra a mulher. Vamos acompanhar aí o que aconteceu essa semana, esse registro? Esses homens, sinceramente, sabe o que eu tenho pensado, refletindo? Esses homens que agridem as mulheres, eles não têm medo não, não tem medo não. Não tem medo não, gente. Porque se tivesse medo, eles nem tocariam na mulher. O que você acha disso, hein? Vamos começar a comentar sobre esse assunto? Que, lamentavelmente, no início de 2026, ainda é um dos assuntos que mais precisamos falar. Sabe por quê? Porque os dados do ano passado são assustadores. Mais de 150 mil mulheres foram vítimas de violência, foram vítimas de agressões. E esse caso aconteceu no bairro Rasa, em Búzios. E esse cidadão aqui, esse covarde, ele diz que estava se defendendo da mulher. Estava se defendendo, precisa se defender, as calças caindo e tudo, olha. Só que será que ele achava que não ia ser visto? Ela sai para falar com ele, o motivo é, eles são separados, esse é o ex-marido dela, e ela estava com as filhas dela dentro de casa, e ela não queria que as filhas saíssem. Ela queria proteger as filhas nesse período de verão, à noite, e ele não gostou de ouvir não é possível, não, ela vai ter que deixar as crianças, as meninas saírem de casa, na maior ousadia. Aí foi lá tirar satisfação com ela, ela desce para falar com ele, para dizer que não, para explicar que não queria, que não achava certo e que ele tinha que ir lá. Aí ele, chateado, vai e faz isso com ela e ainda diz que estava se defendendo. Vamos atualizar essa situação já já, que eu quero saber o que é que aconteceu com esse cidadão aqui, que tem coragem de empurrar a mulher do jeito que ele empurrou, na velocidade que ele empurrou e ainda ficar em luta corporal com ela, porque ela estava tentando se libertar. Não tem motivos, para mim, não tem motivos desse cidadão, desse homem, desse tamanho, encostar na mulher e empurrar ela desse jeito. E ainda dizer que estava se defendendo, minha gente. Essa vítima, ela falou aqui na reportagem e ela conta o que foi que ele fez. Vamos ouvir. Começou a me xingar de maluca, surtada, falando que eu fazia tempestade em copo d'água, que eu ficava viajando. E eu falei pra ele me respeitar, que eu não era obrigada a ficar aguentando esse tipo de coisa. Não adianta, olha, vou falar uma coisa pra vocês. A cada momento, a cada 6 horas, a gente pode até atualizar depois esse dado, a cada 6 horas uma mulher está sendo agredida fisicamente, psicologicamente. E quanto mais você fala, me respeite, não adianta. Não adianta. O que adianta é denunciar, o que adianta é se afastar, o que adianta é ter coragem, porque essa mulher, infelizmente, ela já tinha feito o boletim de ocorrência. Mas sabe o que aconteceu com ela? E não cabe julgamento, porque isso acontece, principalmente quando a gente tem esse envolvimento, né? A gente, que eu digo, nós mulheres temos essa relação que tem filho. A mãe pensa nas crianças, pensa na família, ela teve dó dele. Ela fez o boletim de ocorrência em outro momento da vida e aí não fez o exame de corpo de delito para constatar que ele já tinha agredido ela, porque ela teve dó. Aí ela, não vou fazer essa parte não, porque eu não queria ver ele preso. Aí, mãe, lamentavelmente, é ela que sofre porque não teve, naquele momento, a coragem de passar por cima do sentimento. E é isso que dói. Porque esses homens, eles não estão nem aí para nada. Agora, a justiça tem que ser feita. Esses homens precisam ter medo de serem presos. Ela diz que não foi a primeira vez e ela fala só mais um trechinho, porque a reportagem está completa. Tem uma psicóloga que fala, tem orientações do que a gente deve fazer, do que as pessoas devem fazer quando passam por uma situação como essa. E ela disse, não foi a primeira vez. Vamos ouvir. Eu me sinto extremamente vulnerável, extremamente constrangida, envergonhada, só que eu não vou mais me calar, não é a primeira vez que ele me agride, ele me agrediu em 2006, quando nós éramos ainda casados, eu cheguei a fazer o boletim de ocorrência, só que eu não cheguei a fazer o corpo de delito porque eu fiquei com dó dele ser preso. Minha querida, jamais eu vou te julgar, não cabe aqui isso não, sabe por quê? Porque cada pessoa que tá dentro da relação é que sabe. É que sente, é que tem algum problema, que isso precisa ser tratado. Mulheres precisam ser tratados esses problemas emocionais, para não ficarem presas nessa teia, que isso aí é uma teia,
Quer sair, não consegue. Não é verdade? Quer sair, quer terminar a relação, não consegue. Por quê? Porque tem algo dentro de si que impede que isso aconteça. Mas a mulher tem força, você tem força. E só para encerrar, porque essa reportagem a gente vai trazer muitos detalhes importantes, inclusive quero saber como é que está sendo o trabalho da polícia em relação a esse caso. A gente tem que denunciar. Quando eu digo a gente é porque eu me insiro em todas as mulheres que estão agora também assistindo o Balanço Geral. É preciso denunciar e seguir em frente. Vamos ouvir. A gente precisa falar para essa mulher que ela precisa denunciar, ela precisa fazer o boletim de ocorrência para o bem da própria vida dela. Exatamente. Porque por uma situação que a gente não sabe o detalhe, mas chegou esse fim ano passado. Foi recente que nós falamos aqui também da crueldade, né? Que a mulher faleceu com a pedrada. Era outro caso também que ela já tinha denunciado, mas perdoou, voltou e ele foi. Dessa vez ela desistiu, foi lá, denunciou, ele foi preso, mas ele disse que quando ele saísse que ele ia matar. E assim ele fez. E ainda tem esses pontos, né? Ainda tem isso, que quando eles saem, eles ficam com raiva. Mas não tem, esse discurso precisa acabar. Ah, não pode não, porque senão eles vão ficar com raiva. Não tem isso não, tem que denunciar, tem que ser preso e esse trabalho precisa acontecer. A justiça precisa ser feita e esses homens precisam parar de matar as mulheres.